Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, para ouvir e aprender, ó Pai, as tuas verdades. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, e que o Senhor esteja falando ao nosso coração, reformando as nossas vidas, ó Pai, mudando, Senhor, a nossa mente, transformando-a, Senhor, segundo a tua palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, e a necessidade que temos, ó Pai, constantemente, de sermos, ó Senhor, reformados, ó Senhor, em nosso pensamento, em nossas ações, em nossas vidas, pela verdade das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis, capítulo 2, e como nós havíamos falado na semana passada, nós vamos dar uma parada, terminamos ali uma subunidade do capítulo 14 de Provérbios, e vamos agora pregar tematicamente, e vamos começar a falar sobre um tema muito importante e essencial na Escritura, que é o tema voltado para a vida familiar. E aí nós vamos começar com Gênesis capítulo 2, verso 18 a 25. O capítulo 2 vai falar da formação do homem e da mulher e da instituição do matrimônio. E é interessante nós observarmos como isso é não só importante, mas vital na família da fé. Porque antes de qualquer coisa que venha a existir, ou de qualquer outro ensinamento relativo a Cristo e a Trindade, nós temos a imagem de Cristo, da Trindade, da sua obra, por meio do matrimônio. Percebam que essa é uma das coisas que foram criadas primeiro. Logo após a criação do homem e da mulher, o matrimônio se estabelece. E eu já vi algumas pessoas, a partir desse texto, acertadamente dizendo, que o Estado ele vem depois da família. O Estado é formado bem depois, e por causa da união social, vamos dizer assim, do mandato espiritual, cultural, social do homem. E aqui nós já temos as primeiras evidências, imagem de Cristo, da sua igreja e do seu propósito para com ela, por meio da instituição do matrimônio. Aí nós não podemos ver diferente, porque lá em Romanos capítulo 11, verso 16, 11, verso 36, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então nós temos que ver a instituição do matrimônio, aquilo que Deus estabeleceu, como algo que foi dele, por meio dele e para ele, representando a glória de Deus nas nossas vidas. E é a partir daí que eu quero começar a expor alguns temas relativos a isso. A vida familiar, a vida cristã, no âmbito familiar, no âmbito social, vamos dizer assim, E ela começa dentro de casa. Essa é a primeira instituição que Deus cria, que é o primórdio, o fundamento da igreja, a família. É a partir da família que a igreja se forma. O que nós temos aqui é o protótipo da igreja de Cristo, a família cristã. Eu quero começar a fazer a leitura do verso 18. Nós vamos falar sobre o capítulo 2, porque não há como falar da formação da mulher e do matrimônio sem falar da criação do homem, e diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós não temos como glorificar a Deus naquilo que Ele fez e estabeleceu, se nós não conhecermos o modo como Ele fez e o propósito dele para isso. Quando olhamos o matrimônio, olhamos o papel do homem e da mulher de forma diferente da Escritura, quando tratamos os nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos diferente daquilo que Deus estabeleceu, nós estamos ofuscando a sua glória. Nós estamos desprezando a palavra de Deus. Quando há um tratamento menor, ou menos digno, ou menos justo, que a palavra de Deus estabelece no âmbito familiar, nós estamos desprezando, aviltando a glória de Deus. Eu gostaria de citar aqui no capítulo 2 alguns versos. Eu não queria ler para não ficar tão comprido, mas o verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Ele repete isso, né? E toda repetição na Escritura é importante. E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esses versos, eles são versos, tópicos principais do capítulo 2. Eu não queria ler ele todo, que vão apontar para os versos 18 a 25. E o nosso propósito aqui é falar sobre o matrimônio, entendermos como a vida familiar se encaixa na história da redenção e como essas coisas apontam para Cristo, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É primordial para nós sabermos como o Criador de todas as coisas planejou e projetou a família. A narrativa de Gênesis aqui é uma narrativa poética, significa que ela é escrita em versos. Isso era muito comum naquela época e na antiguidade, narrativas que são escritas em versos. O livro de Gênesis é uma narrativa escrita em versos. E do capítulo 2:4 a 3:24 nós temos uma escritura quiasmática, Então nós temos o quiasmo lá, aquelas inversões, na estrutura paralelística. E o centro desse poema, dessa estrutura que começa no capítulo 2:4, termina no capítulo 3:24, é o pecado e a cobertura divina que está em Gênesis capítulo 3, versos de 6 a 13. Então nós temos um poema aqui, uma estrutura poética, como nós temos visto em Provérbios, subunidades, e nessa subunidade do livro de Gênesis, o centro, o foco, ou seja, a atenção deve estar voltada, todas as coisas estão convergindo para esse momento. Gênesis capítulo 3, versos 6 a 3.
Na estrutura do capítulo 2, nos versos de 4 a 17, nós vemos a criação do homem em sua relação feliz com a terra e o seu lar no jardim, onde ele livremente tinha abundância de alimento e acesso à árvore da vida, como nós vemos aqui. Nos versos 18 a 25, nós vemos a criação da mulher e a sua feliz relação com o homem e a instituição do matrimônio. E mais à frente nós vamos perceber que o nome que o homem e a mulher recebem estão relacionados a isso. O verso 18 ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor, não é bom que o homem seja só. E é interessante nós atentarmos para essa expressão, porque antes do relato da criação da mulher, nós estamos vendo o homem sendo o primogênito da criação e recebendo as instruções divinas. E é por isso que Paulo, quando vai lá citar o ordenamento do homem como presbíteros, como pastores na igreja, ele vai dizer, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então o homem foi criado primeiro. E seria interessante ressaltar que no verso 4, a escritura aqui, quando fala da formação do homem, introduz um nome adicional para Deus, que é Javé. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando Javé, Deus, os criou. E é interessante porque ele usa Javé e Elohim, que é o termo traduzido por Deus. O Elohim, ele ressalta o caráter de Deus como soberano criador. Já o termo traduzido por Javé, que ele chama aqui de Senhor, designa aquele que inicia um compromisso pactual único com o povo de Deus, e no caso, com Abraão e sua semente. E esse nome demonstra aquele que superintende o seu cumprimento na história. E nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, quando esse nome é citado, e é lembrado a aliança de Deus com o seu povo, quando ele diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse nome estava relacionado ao pacto de Deus com o seu povo. E nessa perspectiva, isso serve para mostrar que dentro do pacto e da aliança com Deus, a família tem um lugar estratégico. E aí essas instruções que vemos nos versos 16 e 17, nessa primeira parte do capítulo 2, representam as instruções do pacto de Deus, que Deus fez com o homem, na pessoa de Adão, como cabeça federal da raça humana. Aqui nós temos, quando olhamos tecnicamente o texto, na sua estrutura e no seu contexto em que Moisés escreve, o que nós vemos aqui é um pacto sendo estabelecido. Um Deus e o homem Adão, representando toda a raça humana. E as condições desse pacto, nos versos 16 e 17. Matthew Henry vai dizer que nesses versos, Deus lhe dá a conhecer que era um súdito, e que para encorajá-lo em sua obediência, mostrando uma preocupação paternal pelo seu conforto, lhe dá uma auxiliadora, mostrando assim que ele era um amigo, um favorito, alguém por cuja satisfação o Senhor sentia ternura. E aí no verso 15, a Escritura nos mostra que Deus coloca o homem para cuidar e cultivar do jardim do Éden. E quem já participou aí dos nossos estudos sobre esse texto, nós vamos ver que essas expressões cuidar e cultivar estão relacionadas também à essência do homem no trato familiar, com a sua esposa, com a sua casa, na ideia de proteção,
e cuidado. Adão aí, nesse contexto, é o sacerdote, é o guardião do jardim, com o auxílio de sua mulher. O texto diz assim: não é bom que o homem esteja só. E é interessante nós observarmos que em toda a obra da criação, no final de um ato criativo de Deus, temos a conclusão de que aquilo que ele tinha feito era muito bom. E depois da sua obra estar concluída, a Escritura faz a seguinte afirmação, Gênesis capítulo 1, verso 31: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Essa expressão aqui, idiomática, é bom, vai descrever um estado de felicidade, de bem-estar, ou seja, de uma satisfação plena, conforto, tranquilidade. E aí, quando caminhamos na narrativa para o final da criação, vemos Deus declarar que não é bom o homem viver sozinho. Ou seja, não é algo que produz um bem-estar viver solteiro. Isso não é favorável ao seu conforto, porque o homem é uma criatura sociável. É um prazer para ele trocar conhecimentos e afetos com aqueles que são semelhantes a ele. Informar e ser informado, amar e ser amado. Deus criou o homem para viver em sociedade, para viver em família. Matthew Henry vai dizer que a solidão perfeita transforma um paraíso em um deserto, um palácio em uma masmorra. Portanto, são tolos aqueles que são egoístas e desejariam estar sozinhos na terra. E é interessante porque aquilo que Deus diz aqui, Salomão diz também em Eclesiastes a respeito de todo homem. Eclesiastes capítulo 4, verso 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o outro companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá que o levante. A ideia do matrimônio, do casamento, é a ideia de um auxílio mútuo, com um propósito. E qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus na criação do homem? Qual é o propósito de Deus na criação da família? O propósito de Deus na criação do homem é glorificar o seu nome. O homem teria a sua imagem e semelhança. Deus estabeleceria a partir da família o seu povo, os seus filhos, por extensão, por criação. Um povo que iria louvar e bendizer ao Senhor, um povo que seria colocado num determinado lugar para viver em bem-aventurança. Ou seja, Deus não tinha necessidade de criar o homem, mas Ele cria para a sua própria glória, com o intuito de que o homem tenha prazer naquilo que Ele criou. E o matrimônio segue esse princípio. Bruce Waltke diz que no ensino do Novo Testamento o matrimônio é qualificado como algo que é bom. O matrimônio, diz ele, é bom, porém ainda melhor é estar casado com Cristo. E aí nós temos Mateus capítulo 19, verso 12, que diz assim: há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Eu não vou entrar nesse conceito aqui, mas existem pessoas que Deus escolheu para serem solteiras e com esse propósito se dedicarem de forma exclusiva ao Senhor. Por isso que ele usa essa expressão. E isso é melhor do que qualquer outra condição. Apesar de ser ordinário estabelecido o homem num ambiente familiar, o homem com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, aqueles que se dedicam ao evangelho, ao ministério, eles nunca estão sozinhos. Lembrem o que o Senhor Jesus Cristo falou para
para os seus discípulos: vocês deixaram casa, irmãos, e ganharam o cêntuplo disso. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão, mas o que nós estamos vendo aqui a respeito do matrimônio, aquilo que Deus estabeleceu como ordinário para o ser humano. E isso é muito bom. O Senhor aqui planeja o matrimônio, e esse matrimônio, esse plano, essa estrutura, esse projeto vai acarretar intimidade e relação sexual, relação íntima. Bruce Waltke vai dizer que o matrimônio é um relacionamento modelado segundo Deus, que não existe em isolamento, mas é uma triunidade cercado por uma corte celestial. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que o matrimônio, a intimidade, a relação no matrimônio vai apontar para a intimidade e a relação de Deus na Trindade. E aí, mais uma vez, nós vemos naquilo que Deus instituiu, naquilo que Deus estabeleceu, uma imagem da sua divindade. Uma imagem que não pode ser desprezada, é uma revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É uma revelação natural e não pode ser desprezada. E não só uma revelação natural, mas também como uma revelação especial, porque a Escritura, ela vai fazer essa relação de Cristo com a igreja, de Deus com a família, com filhos. Além de ser a primeira imagem, ou seja, o primeiro reflexo de uma revelação natural daquilo que Deus deixou na natureza para apontar para si, para a divindade, ela também conta com a revelação especial. E aí, nesse contexto, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus cria a mulher para ajudar o homem, ou seja, para honrar sua vocação, partilhar dos benefícios dados por Deus e respeitar os mandamentos do Senhor. Ela é dada ao homem para que ele possa cumprir sua missão de governo, direção e vocação espiritual. Quando nós olhamos para essa expressão no original, a palavra auxiliadora pressupõe que o homem tem prioridade governamental, porém ambos são mutuamente dependentes, uma relação de dependência mútua. Eu vou dizer para vocês a dificuldade que nós temos de nos relacionar com pessoas que são iguais a nós, que têm a mesma condição, que têm a mesma capacidade, que têm o mesmo nível, mas em que nós nos colocamos acima. Como isso é difícil para muitos. E é assim no relacionamento conjugal. A palavra do Senhor vai dizer que o matrimônio foi estabelecido com um propósito. Que propósito é esse? Dependência mútua, para que os propósitos de Deus fossem concretizados. Somos uma equipe. Eu sempre falava isso em casa para minha esposa: nós somos uma equipe. E numa equipe sempre tem alguém à frente, né? Como um time de futebol, tem um capitão. Todos são jogadores, mas tem um capitão. E às vezes nós não sabemos lidar com isso dentro de casa, principalmente os homens, por causa do pecado. Não sabemos tratar as nossas esposas com dignidade, a dignidade que elas merecem, como uma amiga, como uma companheira, como alguém que está andando ao seu lado. E essa relação que a Escritura mostra aqui é uma relação de dependência mútua. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12, ele vai dizer assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher.
Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. O homem é criado primeiro, com a mulher a auxiliar o homem, e não vice-versa. E a Escritura nos mostra isso claramente. E esse é um dos fundamentos para que Paulo, para que o Espírito Santo estabeleça a liderança da igreja. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Mas isso não significa superioridade ou inferioridade de natureza. Ou seja, o homem como superior à mulher. Significa a contribuição essencial da mulher em todo o propósito de Deus para o homem, ou seja, para o ser humano. A tarefa de auxiliar o homem nesse processo é grandiosa e singular. É tão grandiosa e tão singular que a palavra atribuída, mais uma vez nós vamos ver a imagem de Deus aí na sua criação. A palavra usada para mulher, aqui auxiliadora, é atribuída a Deus como auxiliador do seu povo. São duas palavrinhas no original: azar, que é o verbo auxiliar, e ezer, que é o substantivo desse verbo, que é auxiliador ou auxiliadora. Essa palavra é usada para designar o auxílio divino, em especial aqui no livro de Salmos, em que vai se referir tanto à ajuda material como espiritual. Abram aí, Salmo 54, verso 4. Diz assim: eis que Deus é o meu Ezer, ou Ezer, ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Abra aí Salmo 121, verso 1 e 2. Veja o que o texto da Escritura vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, Ezer? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abra Hebreus capítulo 13, verso 6. Isso sem mencionar alguns nomes da Escritura que são designados a Deus, Azael e outros que tem essa terminação: Deus é o meu auxílio, que é essa terminação específica. Assim afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu Ezer, auxílio, não temerei, que me poderá fazer. O homem, ou seja, a mulher, recebe um qualificativo que é exclusivo de Deus. Lembra que o homem foi criado do pó? E aí nós lemos, fazendo uma relação com a Escritura, Paulo criticando os coríntios, porque eram homens altivos, soberbos, desejavam aí estar em primeiro lugar, ser reconhecido como homens sábios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo. Ele fala assim: vocês falam dessas coisas como se vocês não tivessem recebido, ou seja, vocês arrotam esse tipo de arrogância ou de conhecimento como se isso fosse com vocês, se isso nascesse com vocês, isso tivesse origem em vocês. Não tem origem em vocês. É como se Paulo estivesse dizendo: o homem foi criado do barro, é pó. Essas coisas vêm de Deus. Quando ele sopra na narina do boneco de barro, e esse boneco de barro passa a ser alma vivente. Agostinho dizia que tudo aquilo que você vê em mim bom é Deus, e o que você vê de ruim sou eu, Agostinho. Porque temos recebido sabedoria, inteligência, força, capacidade. Algumas pessoas são tão engraçadas, né? Meu genro, por exemplo, é muito engraçado. Solta piadas assim, frases assim, engraçadas o tempo todo. Quando estamos conversando, a gente cai na gargalhada, aquele humor inteligente, aquele humor sadio, brincalhão. De onde vem isso?
vem da majestade divina, vem de Deus. E a gente sabe muito bem o que nós fizemos com aquelas coisas que Deus nos deu de bom. Entregamos na mão do inimigo. Mas voltando aqui ao texto, perceba que a imagem de Deus foi marcada na mulher. E que imagem é essa? Auxiliadora, dentre outras, né? E ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que seja idônea, ou seja, correspondente. Correspondente. As pessoas sabem o que é correspondente, né? Correspondente é igual. Literalmente é responder com, né? A ideia é de igualdade, de nível, mesmo nível. Ou seja, a mulher que Deus criou, ela é igual ao homem e adequada a ele. Homem e mulher diferem em sexualidade, porém são iguais como portadores da imagem de Deus e em sua condição diante do Senhor. Por isso Paulo lá em Gálatas vai dizer no capítulo 3, verso 28, Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando nós diminuímos o papel da mulher, nós estamos diminuindo a Cristo. Quando a mulher é um símbolo, torna-se um símbolo unicamente sexual, nós estamos jogando na lama, no lixo, aquilo que Deus criou em total pureza, representando a sua divindade. E aí no verso 19, continuando a narrativa, ele diz assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este ele chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. É interessante esse relato da criação dos animais em meio a essa narrativa específica. Os animais são mencionados em razão da sua importância para a dádiva da história do matrimônio. Seguindo aqui o mandato cultural, Adão assume a chefia de dar nome aos animais. E perceba que ele quer que o homem, pela sua experiência, perceba aquilo que Deus já tinha falado. Não é bom que o homem esteja só. Pela sua investigação, ele vai perceber a necessidade que ele tem de uma companheira. Aqui Adão imita a Deus e mantém o mundo sob o seu domínio. Interessante isso. Ele é chamado para ser o mordomo dessa criação, o homem. E por que isso? Por que ele imita a Deus aqui? Porque atribuir nome é um ato de autoridade nas Escrituras e no mundo antigo. A antiguidade, a história da antiguidade clássica, a antiguidade, de uma maneira geral, os primórdios, da raça humana, são muito significativos. Nós perdemos esses significados muitas vezes. Eles estão presentes, mas nós não vemos. A nossa sociedade é uma sociedade medíocre, porque não cultua essas coisas, cultua no bom sentido, não preserva, não vê o que essas coisas representam, o significado que essas coisas têm, sempre vão apontar para Deus. Aqui Adão imita Deus porque dá nome. Dar nome era símbolo de autoridade. Mefrer, comentando isso, ele vai dizer que Deus deu permissão a Adão para que nomeasse os animais como seu senhor subordinado, pois tendo criado a sua própria imagem, Deus assim concedeu a Adão um pouco da sua honra. E o texto vai dizer aqui, lá no finalzinho do verso 10, 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos,
Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Aquilo que eu falei, Adão deveria compreender por sua própria experiência que não é bom viver sozinho. E ele deveria, por causa disso, apreciar a dádiva da mulher na relação conjugal. Significa que você nunca pode praguejar a respeito da sua esposa. É uma dádiva de Deus. E se a sua esposa não tem se tornado uma dádiva, a culpa é sua, viu? Mas isso aí é outra história. A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Ele deveria olhar para a natureza e perceber que estava faltando alguma coisa para ele. Alguém que lhe fosse correspondente e igual. E eu gostaria de citar aqui um teólogo reformado italiano do século XV, XVI, Pedro Martir Vermigli. Quando comenta a respeito desse verso, ele diz assim: os animais não foram colocados diante de Adão como se Deus quisesse descobrir se alguma auxiliadora adequada para o homem podia ser encontrada entre eles. O Senhor sabia perfeitamente bem que isso não aconteceria, mas trouxe os animais para que a sua dádiva fosse bem recebida por Adão. E ainda mais, para que ele não pensasse que era desnecessária a criação da mulher, pensando que algo pudesse ser encontrado entre os animais adequado, tão adequado para ele quanto a mulher. Deus quis que Adão aprendesse por si mesmo que nenhuma auxiliadora tão adequada quanto a mulher seria encontrada. Matthew Henry vai dizer que essa situação se dá para que o homem perceba que entre as criaturas inferiores não haveria uma parceria mais adequada. E a partir daí nós podemos tirar as seguintes conclusões: a dignidade e a excelência da natureza humana. Por quê? Porque na terra não havia nada semelhante a ela, nem se encontrava seu par entre todas as criaturas visíveis. Todas elas foram examinadas, mas o homem não era compatível com nenhuma delas. E a segunda conclusão seria a inutilidade deste mundo e das suas coisas. Junte todas as coisas do mundo e não se consegue produzir uma ajudadora para o homem. Elas não são adequadas à natureza da sua alma, nem suprem as suas necessidades, nem satisfazem os seus desejos justos, nem acompanham a sua adoração eterna. Deus cria uma pessoa nova para ser ajudadora para o homem. Não há nada na natureza que se iguale à mulher como auxiliadora do seu marido. Eu às vezes falo assim para Simone, olho assim essas coisas lindas que tem na natureza, né? Belas. Às vezes a gente viaja, vê essas coisas assim, montanhas, mares, cara, coisa assim que seus olhos caem, né? De tanta beleza que a gente vê. Eu digo para ela, não existe na natureza nada mais belo do que você. E isso é verdade. A coisa mais bela que o Senhor poderia ter criado nesse mundo, mais linda, né? Aquelas praias, aquelas ilhas paradisíacas, e aquela coisa, nada se compara à beleza de uma mulher que teme ao Senhor. Adão procurou uma companheira à imagem de Deus e não encontrou. Adão alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso 22 vai dizer assim: o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mas é muito interessante a forma como Deus cria a mulher. O homem reconhece essa necessidade, ele reconhece
que nada que exista na natureza que foi criado é comparável a ela. E aí a Escritura vai dizer que o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E muitos irmãos não, né? Muitas pessoas vão dizer que isso aqui é uma metáfora. E eu digo, é uma metáfora verdadeira. Por que é uma metáfora verdadeira? A mesma forma que Israel é uma metáfora verdadeira do povo de Deus, ou seja, eles existiram, aquilo que aconteceu com eles é real, mas apontava para uma outra coisa maior, a entrada na terra prometida, a vitória sobre seus inimigos. Era uma realidade, mas era uma metáfora também, porque ali Deus estava mostrando que os inimigos do seu povo, ou seja, o mundo, o diabo e a carne, que se travestem muitas vezes por meio de pessoas e coisas, ideologias, seriam destruídos. E o seu povo entraria, igualmente Israel, que recebeu a promessa física, no mundo espiritual, ou seja, num lugar físico, material, que nós chamamos e será designado Nova Jerusalém, ou seja, será uma nova criação, novos céus e novas terras. Aqui temos uma metáfora verdadeira. Por quê? Porque não se tira esposas de costelas. Mas foi assim que Deus criou. E Ele criou porque tem um princípio aí. E um princípio muito importante que nós precisamos entender e vivenciar no nosso dia a dia. Nesses versos aqui nós temos a criação da mulher, que é formada a partir do homem, de sua costela. Se você for perceber lá em Gênesis 1:26, nós vamos ver aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher. Os criou. Ele fala aqui de forma generalizada aquilo que no capítulo 2 ele especifica, é tratado de modo específico. O homem é formado primeiro, depois a mulher, que é criada do homem e para o homem. E Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9, ele vai reproduzir isso, sustentado nesse princípio, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. E esse princípio que Paulo estabelece lá em Coríntios tem o seu fundamento em Gênesis. Não podemos ter duas visões de matrimônio diferentes. Não podemos ter duas visões da honra que se deve dar a cada um nesses papéis, ao homem e à mulher. Matthew Henry diz que essas coisas que são mencionadas são razões para humildade, modéstia, silêncio e submissão do sexo feminino de modo geral. Que silêncio é esse? A mulher não pode falar? Não, silêncio no contexto da Escritura. No contexto da Escritura, esse silêncio está relacionado à autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, em toda submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem, esteja porém em silêncio. Ou seja, esse silêncio aqui está relacionado à autoridade. Não é que a mulher não pode falar na igreja, não é que a mulher não pode falar em casa, é que a autoridade do lar repousa sobre o homem. E particularmente a sujeição, o respeito e o amor que as esposas devem aos seus próprios esposos. Você vê lá o apóstolo Paulo pegando esse gancho do que nós temos aqui, ou seja, o princípio, lá no capítulo 5, verso 33, ele vai dizer assim, no final ali, quando ele dá as instruções para o homem e para a mulher: não obstante, vós cada um de per si, aos homens, amem a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Cada um no dever
que deveria para com o outro. O marido deveria respeitar, amar a sua esposa, tratá-la com honra. A esposa deveria amá-lo também, mas respeitá-lo, considerá-lo como seu líder e protetor. E nesse princípio nós precisamos ver o que a Escritura vai dizer, não com os nossos olhos distorcidos desse mundo. O homem foi criado depois, desde o princípio de todas as criaturas, como melhor e mais excelente. Melhor e mais excelente, foi criado por último. Eva foi criada depois dele, e a partir dele, então atribui-se uma honra ao sexo feminino equivalente à glória do homem na criação. E Paulo vai representar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7. Mas a mulher é glória do homem. Quando Deus cria o homem, aquilo representa o ápice da sua criação, a glória dele manifesta ali. Quando Deus cria a mulher, a glória do homem se manifesta. Matthew Henry vai dizer que se o homem é o cabeça, ela é a coroa da criação visível. O homem era pó, mas a mulher é o pó duplamente refinado, alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. A excelência na criação da mulher. E por que essa necessidade de demonstrar isso? Por causa da tendência pecaminosa, depravada, corrompida e maldita do homem natural em desprezar ou diminuir na pessoa do sexo feminino aquilo que Deus honrou, é aquilo que representa uma coroa para o homem. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, né? O homem é o líder, o homem é o cabeça, mas nessa relação a mulher tem uma glória que excede ao homem. Vocês entendem o que isso significa? O apóstolo Paulo, ele diz assim: nós somos a escória do mundo. Os apóstolos, vocês são a glória. Nós sofremos, nós passamos necessidade, nós morremos para que vocês vivam. A relação de Cristo com a igreja, nós não podemos de forma alguma distorcidamente tratar a mulher de modo diferente ou menor que a Escritura vai nos mostrar. Ela é nossa companheira, ela é nossa amiga, ela é nossa auxiliadora, e nós estamos liderando essas pessoas. Salomão, em Provérbios capítulo 12, verso 4, ele diz assim: a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Quando o homem não reconhece as virtudes de sua esposa, e não só isso, mas como não fomenta essa e outras que ela pode não ter, mas que você, como marido, como companheiro, como amigo, deve gerir ou auxiliá-la nesse sentido,
ele é miserável, ele é desprezível. Essa forma, essa linguagem que é usada na Escritura, nos remete à forma como Paulo se refere às esposas, em Efésios capítulo 5, verso 25 a 29. Abram aí. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Queridos, eu vou parar por aqui, porque se eu me estender, se eu passar dessa parte, eu não paro mais. Eu não gostaria de parar aqui também, porque não para aí. Não para aí. Agora nós vamos ver o que vai adiante, nessa construção da costela, a glória de Deus no relacionamento conjugal. Mas os irmãos sabem que minha esposa está viajando, E eu estou sozinho em casa. E você sozinho, você pensa às vezes melhor, porque você tem tempo para pensar, Tem que arrumar coisa para fazer, apesar de ter muita coisa a fazer nesse final de ano, algumas atribuições, tanto aqui da igreja quanto documentos para preparar para o presbitério, e ainda mais que eu estou viajando antes do tempo, da reunião do presbitério, terminando lá, fechando o ciclo da escola, me preparando para viajar, arrumando algumas coisas. Então, eu estava trabalhando e escutando algumas músicas que eu gosto de ouvir, e é um momento de você lembrar de algumas coisas da família, da vida familiar, dos filhos, da esposa, E eu mandei uma mensagem para Simone com uma músicazinha do lado, dizendo assim, que a amava e que esperava aquele dia, que é o dia do Senhor, que lá na eternidade eu vou poder tratá-la, honrá-la e respeitá-la como ela merece. Porque a gente reconhece que nós não somos perfeitos, E a gente também reconhece que a gente não sabe viver sem elas. E que elas merecem a nossa honra, que elas merecem o nosso amor, E quantas vezes nós não desprezamos isso? Nós temos a tendência de tratá-las como algo comum. Mas não são. Não é. Não é comum. Se você olhar para sua esposa ao lado, você vai ver. Não é algo comum. É algo extraordinário. É algo fabuloso. É algo planejado por Deus. Algo que só Ele poderia planejar. E nós, muitas vezes, destruímos isso tudo. Que o Senhor esteja nos dando graças para honrar as nossas esposas, honrar as mulheres que nos acompanham, as nossas filhas, da forma como a Escritura nos chama, exercendo uma liderança forte, piedosa,
amorosa, olhando para elas como companheiras e amigas, como conselheiras e como irmãs em Cristo. E que o Senhor esteja nos dando graça para isso. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te agradecer, ó Pai, que o Senhor esteja nos ensinando, Pai, nos lembrando de coisas que muitas vezes nos esquecemos e trazendo sobre nós coisas novas, ó Pai, segundo a tua palavra, para sabermos lidar com aquele presente que o Senhor nos deu, que são as nossas esposas. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não somos dignos delas, não honramos, ó Pai, essa vocação, por sermos grosseiros, muitas vezes, por sermos homens que estão oprimindo suas esposas pela falta de consideração, pela falta de respeito, pela falta de honra, como diz lá o apóstolo Pedro, considerando-as como parte mais frágil, tratando-as com honra e consideração que elas merecem. Que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor Deus, para que no relacionamento com as nossas esposas possamos espelhar Cristo, que ao mesmo tempo dizia-se Senhor e Deus, e ao mesmo tempo que dizia isso, lavava os pés dos seus discípulos, andava com eles e morreu por eles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que saibamos, ó Senhor Deus, exercer essa liderança de forma piedosa, forte, e que elas se sintam seguras, como se estivessem na mão de Deus. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros.